pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui então com a segunda parte da nossa passadeira. Então, recapitulando, eu fiz aqui um total de 3 desenhos com as minhas 3 flores, tá bom? Se você ainda não assistiu a parte 1, eu vou deixar o link aí na descrição e o card passando aí para você conferir, ok? Então, paramos aqui na minha última volta, onde ficamos com 78 pontos altos. Agora, vamos dar o começo, que vai ser o nosso bico de acabamento. Então, agora, eu vou vir aqui nesse espacinho do ponto alto e vou prender um ponto baixo. Vou fazer 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. Vou voltar no mesmo espacinho e vou fazer mais 2 pontos altos. Dessa forma, eu vou ficar com 3 pontos altos, tá bom? Que vai ser aqui da minha parte reta. Fiz aqui, então, os 3 pontos altos, eu vou laçar, vou vir no próximo espacinho, e aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Agora, eu laço, venho no próximo espacinho e vou fazer 3 pontos altos. No próximo, vai ser 2 pontos altos. No próximo, vai ser 3. Então, vamos intercalar desse mesmo... Então, vamos intercalar fazendo 3 pontos altos e no próximo 2. No próximo 3, no próximo 2, ok? Nessa parte reta, na lateral e do outro lado também. Então, eu vou trabalhar aqui com esse padrão até chegar na minha próxima curva. Até chegar lá na minha curva e já venho pra mostrar pra vocês como está ficando, ok? Pra gente dar continuação na nossa peça. Completei aqui a parte da lateral com o padrão que eu orientei. Cheguei aqui no final, deu certinho a quantidade. Aqui eu fiz 2, aqui eu vou fazer 3. Mas o meu terceiro ponto, eu não vou fazer um ponto alto. Eu vou fazer meio ponto alto. Então, eu fiz aqui 2, eu vou vir aqui nesse pezinho do ponto alto. E aqui eu vou fazer meio ponto alto. Então, eu vou laçar, vou pegar... Vou levantar o meu fio e vou fechar tudo junto, ok? Vai ficar dessa maneira. Então, agora eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio, que eu vou trabalhar na minha outra lateral. Se você quiser, você também pode fazer aqui nessa parte reta, continuar fazendo pontos altos, um para cada de base. E do outro lado também. Mas aí não vai ficar com uma carreira de ponto alto, não. Aqui vai ficar uma carreira e aqui nessa parte... do comprimento vai ficar com 2 carreiras de ponto alto, aí fica a seu critério. Eu vou fazer apenas com um. Fiz aqui o meio ponto alto, a correntinha eu vou cortar porque eu vou fazer a minha outra lateral, tá bom? Então, aqui eu posso cortar o meu fio. Agora, eu vou virar o meu trabalho, vou vir aqui desse outro lado e vou fazer aqui a minha continuação, com o mesmo processo. Então, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto, aqui nesse último ponto do ponto alto, naquelas 3 correntinhas, e vou prender o meu próximo, vou prender o meu fio. Vou fazer o nozinho. Agora, é só voltar aqui, trazer para frente, vou subir 2 correntinhas. Agora, eu vou laçar, vou vir aqui nesse espacinho do ponto alto e vou fazer 2 pontos altos. No mesmo espacinho. Então, dessa forma, eu fiquei aqui com 3 pontos altos, ok? Agora, eu vou vir aqui no próximo e vou fazer 2 pontos altos. No próximo, vou fazer 3, no próximo 2, igual estávamos trabalhando na outra lateral. Esse será o processo. Então, chegando lá no final... eu venho pra gente dar continuação, pra gente dar continuidade ao nosso trabalho, ok? Vai ficando assim, bem facinho. Completei aqui, então, a lateral com o padrão que eu orientei. Cheguei aqui no final, fiz 2 pontos altos e o meio ponto alto aqui naquele ponto
naquele último ponto aqui do ponto alto. Ficou dessa forma. Agora, a gente vai começar a dar o acabamento do nosso bico. Então, eu vou subir aqui um total de 3 correntinhas. Vou laçar, vou vir no mesmo, aqui no espacinho, ponto alto, e vou fazer mais 3 pontos altos. Ao total, ficamos com 4, ok? Agora, eu vou contar 1, 2, no terceiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, ficou dessa maneira. Então, agora eu faço 2 correntinhas, venho no mesmo ponto de base e vou fazer mais 3 pontos altos. Então, ao total, fiquei com 4 pontos altos. Pulo 1, 2, 3. No próximo ponto, faço um ponto baixo. Vou fazer 2 correntes, laço no mesmo ponto de base e vou fazer mais 3 pontos altos. Então, ao total, ficou com 4 pontos altos. Pulo 1, 2, 3, no quarto ponto, fecho um ponto baixo, subo 2 correntes e repito esse padrão. Eu vou fazer esse bico bem simples e bem facinho de fazer. Você pode adaptar o seu trabalho, fazer outro bico, ok? É só você fazer a quantidade aí, somar a quantidade de ponto alto que tem em todo o seu trabalho e fazer a conta. Dependendo do bico que você fizer, se ele for múltiplo de 3, múltiplo de 4, aí é só você fazer ajuste. Então, eu vou pular 1, 2, 3, no próximo faço um ponto baixo. E sigo esse padrão até a minha curva, e já vem pra gente dar continuidade. Completei aqui a parte reta com o padrão que eu orientei, cheguei aqui no final, ficou sobrando 2 pontos de base, tá bom? Eu vou vir aqui no espacinho do ponto alto e vou prender um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas. E vou trabalhar aqui o meu leque. Então, faço 3 pontos altos a mais, totalizando 4 com as 2 correntes que eu subi, ok? Então, agora vamos trabalhar essa outra, a lateral. Vamos começar a trabalhar a nossa lateral. Então, agora eu vou pular 1, 2, no terceiro eu vou fazer um ponto baixo. Vou subir 2 correntinhas, vou laçar, vou vir no mesmo ponto de base e vou fazer mais 3 pontos altos. Fiquei, então, com 4 pontos altos. Então, agora, vamos começar a pular 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 2 correntes, venho no mesmo ponto de base e vou fazer mais 4 pontos altos, mais 3 pontos altos. Então, ao total, eu vou ficar com 4 pontos altos. Pulo 1, 2, 3, 4, no quinto ponto, vou fazer um ponto baixo, subir 2 correntinhas, laço, venho no mesmo ponto de base e vou fazer mais 3 pontos altos, ok? Com as 2 correntes que eu subi, eu fico com 4. Pulo 1, 2, 3, 4, no quinto ponto, faço um ponto baixo e repito esse padrão nessa parte lateral, ok? Então, eu vou fazer aqui, chegando lá na minha próxima curvinha, eu venho pra fazer junto com vocês. Completei aqui minha lateral com o padrão que eu orientei. Cheguei aqui no final, ficou sobrando 1, 2, 3. Eu vou vir aqui no último ponto e vou fechar um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, volto aqui no mesmo espacinho e vou fazer mais 3 pontos altos. Então, pessoal, a parte boa de quando a gente vai trabalhar com esse bico de acabamento, você não precisa ter certinho a quantidade de pontos para dar certo o nosso bico. Como se fosse fazer um lequinho e aqueles bicos que tem que... Porque tem uns bicos que você tem que ter a quantidade certinha para dar certo o encaixe. Esse aqui não. Se não der certo, é só você pular um ponto a menos, um ponto a mais, que não vai dar diferença, ok? Então, agora é só a gente repetir mais uma vez a parte reta desse lado, igual fizemos na outra parte reta, lá no início, lembra? Então, vamos pular aqui o primeiro, o segundo. No terceiro ponto, eu fecho um ponto baixo,
subo 2 correntinhas, volto aqui no mesmo ponto de base e vou fazer mais 3 pontos altos. Ao total, vamos ficar com 4. Agora, vamos pular 3 de base e no quarto fazer o ponto baixo. 1, 2, 3, no quarto ponto, é só fazer o ponto baixo, subir 2 correntinhas e repetir esse padrão, ok? A parte reta é igual do outro lado. Aqui no final, vai ficar sobrando 2 pontos de base apenas. Terminando aqui, vamos trabalhar a lateral, com o mesmo processo que eu acabei de ensinar. Aqui no parte lateral, a gente vai pular 2 pontos altos no início e vai seguir fazendo aqui os 4 pontos altos, pulando 4 de base e no quinto ponto fazendo o outro lequinho, igual fizemos aqui. E no final, depois do outro lado, vai ficar sobrando 1, 2, 3 pontos de base, ok? Então, é só você seguir esse mesmo esquema, a volta toda. É só você fazer a contagem de pontos e no final eu venho pra gente fazer a finalização da nossa peça. Completei aqui o padrão que eu orientei, cheguei aqui no final, sobrou aqui 3 pontos de base. Eu vou vir aqui naquela primeira correntinha que iniciamos, bem no pezinho dela, e vou fechar um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e posso cortar o meu fio. Então, agora, a gente vai arrematar todos esses fiozinhos que estão sobrando, ok? Então, para arrematar é bem facinho. É só você virar o trabalho ao avesso, buscar aqui uma alcinha, trazer o seu fio para trás e vai escondendo, ok? Divide o fio ao meio para você dar um nozinho para ficar bem preso. Você vai dar 2 nozinhos, tá? O primeiro não precisa ser muito apertado. O segundo você já faz mais apertadinho. E vai intercalando aqui, escondendo entre os pontos, e depois no final você pode cortar. Você vai fazer isso com todos esses fiozinhos que estão sobrando. E eu já venho com o nosso trabalho finalizado. Então, assim ficou o nosso trabalho final. Fica com esse bico bem facinho, bem simples de fazer. Como eu já disse, você pode fazer esse trabalho maior ou menor, fica a seu critério, não vai mudar nada, tá bom? O bico é bem facinho, bem simples. Se você quiser fazer mais elaborado, você pode fazer também. É pra fazer, aí no YouTube tem vários passo a passo ensinando certinho. Então, se vocês já gostaram, deixa um gostei embaixo, que ajuda demais o canal. Se inscreva se você ainda não faz parte aqui da nossa turma. E se você fizer essa peça, me marca no Instagram ou no Facebook, que eu vou estar repostando o trabalhinho de vocês, ok? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!